Então vamos lá. Eu sei que o relógio não para, né? E o nosso anfitrião hoje está preparando aí uma merenda, né? Então vamos lá. Deus colocou uma palavra no meu coração. Na verdade foi nos 45 do segundo tempo. E... Já falou o livro? Não, Evangelho de João, capítulo 2. Tá? Então, eu quero falar uma coisa aqui que eu não costumo falar, mas hoje eu quero falar. Um tigrinho é pecado? Aí, né, cara? É pecado jogar o tigrinho? Compartilhar algo com vocês, Na Bíblia eles botam. para quem não conhece muito ainda na intimidade, né, o pastor Christian, né, ou Christian, eu jamais ousei em toda a minha vida pregar alguma coisa sem antes orar a Deus antes, sem consultar a Deus, né? Eu nunca preguei uma coisa que tipo assim, vou pregar isso, né? Sempre tudo é orado antes, assim como a escolha das músicas que a gente vai tocar num culto, sempre a gente ora, assim, que música eu vou cantar hoje? Não é uma coisa assim, eu vou cantar tal música, né? Olha, que hoje aqui eu fiz um pouquinho diferente, né? Vou cantar duas músicas aqui que eu sei que o Lucas conhece bem, o Nunes conhece bem. Mas normalmente tudo é debaixo de oração, né? Então, deixar essa palavra, tenho certeza que ela vai falar com todos nós hoje à noite, né? Mas Deus hoje ele vai tratar uma área aqui, nossa, aqui, que é bem específica, né? Mas em primeiro lugar eu quero dizer que a palavra é para mim, né? Então, em primeiro lugar, a palavra é sempre para o pregador, e se servir alguma coisa para vocês, vocês pegam, tá bom? Vamos combinar assim? Então vamos lá. Para deixar isso bem claro, né? Que a gente nunca prega nada assim encomendado, não é? A gente nunca está dando recadinho para ninguém. O que é pregado é para todos, né? E Deus fala com todos conforme a necessidade de cada um, ok? Evangelho de João, capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: Todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Glória a Ti, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai, por mais uma vez o Senhor colocar uma mensagem no nosso coração. Amém, Jesus. E mais uma vez nós queremos pedir o auxílio do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha comandar essa mensagem e que o Senhor possa falar com cada um aqui, segundo a necessidade de todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Ti, Jesus. Para aqueles então que já estão um pouco mais tempo na caminhada, né, devem saber que a passagem que nós acabamos de ler trata do primeiro milagre de Jesus, né? Não foi o segundo, não foi o terceiro, não foi o quarto, não foi o quinto, foi o primeiro, né? E aqui alguém pode chamar de coincidência, mas para nós que sabemos que na Bíblia nada é por acaso, não é uma coincidência, né? É uma deucidência. O primeiro milagre de Jesus acontece
num casamento. Né? E por que acontece num casamento? Foi por acaso? Não, não foi por acaso. Né? Tudo tem um porquê. Deus, ele deixa sinais ao longo de toda a Bíblia, né? E a primeira curiosidade do texto aqui, né, é que a gente vê, a Bíblia vai falar que houve um casamento nessa região chamado Caná da Galileia, e primeira curiosidade do texto é que a mãe de Jesus estava ali, né? E interessante que a mãe de Jesus, ela chegou no casamento antes de Jesus. E aí, muitos acreditam que isso não é por acaso também. Né? Muitos acreditam que esta era a profissão da mãe de Jesus. A mãe de Jesus, ela era uma espécie de cerimonialista à época. Né? Ela trabalhava em organizar casamentos. Né? Então, está aí uma explicação, o porquê dela ter chego antes. Né? Então, pode-se dizer também que assim como João Batista preparou o caminho de Jesus, a mãe de Jesus está preparando também o caminho do filho. Foi na frente, né? Mas alguns acreditam que realmente ela trabalhava como cerimonialista, alguém que organizava eventos, né? E por isso ela chegou antes, né? E a Bíblia vai dizer que Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E a Bíblia então vai dizer que quando acabou o vinho, a mãe de Jesus disse: não tem mais vinho. O vinho, amados, né? O vinho na Bíblia, ele é sinônimo de muitas coisas, mas o principal deles é alegria. O vinho na Bíblia, ele é símbolo de alegria. Quando Maria disse: não tem mais vinho, profeticamente ela estava falando: acabou a alegria. Não tem mais alegria. Porque à época, faltar vinho num casamento era algo escandaloso. Era considerado uma vergonha. Imagina, né? Tem um texto na Bíblia que diz, né, que ninguém que vai construir um prédio, uma casa, que no primeiro não senta para fazer conta se tem condições de terminar, para que as pessoas não passem e venham rir daquela pessoa, debochar dela, ridicularizar ela, porque ela começou uma obra e não teve condições de terminar. Então era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Né? Imagina um cara fazer um casamento, convidar todo mundo para a festa, e no meio do casamento, os casamentos daquela época duravam, o casamento judeu, em torno de 7 dias, né? O judeu, ele é um povo festeiro. Se vocês for ver na Bíblia, Deus é um Deus festeiro. Né? Deus, ele estabeleceu algumas festas que são praticamente, fazem parte do calendário do povo judeu, né? Do povo hebreu, né? A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa das cabanas, né? A festa de Sucote, né? Existe também a festa das trombetas e também tem a festa de Hanukkah, que é a festa das luzes, né? E existe também a festa que nós comemoramos aqui no Encontro das Águas, aqui em Canelinha, que é o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Bíblico, né? Então Deus é um Deus festeiro, né? Quando Deus pede para Moisés ir até Faraó para libertar o povo, olha só o que ele falou, né? Deixe o meu povo ir para que celebre uma festa no deserto. Então veja que Deus é um Deus de festa, o povo de Deus é um povo festeiro. Então a festa do casamento, em particular, ela durava normalmente 7 dias. E o vinho havia acabado. Né? E dá a entender aqui que acabou já bem no começo da festa. Então significava que o noivo e a noiva iam passar vergonha. Isso era algo que ia se tornar um escândalo público. Né? Ó, fulano de tal, você está organizando um casamento e deixou faltar o principal. Né? Imagina você ter um restaurante e você deixa faltar comida num sábado, ali no dia de movimento, né? Que o restaurante está lotado. Vai passar vergonha, vai enfrentar crítica, vai enfrentar gozação, pô, as pessoas vão falar de você, as pessoas vão dizer: o fulano de tal abriu um restaurante e deixou faltar comida, que vergonha, que papelão, então que não se preparou, né? Então, era mais ou menos isso que estava acontecendo ali. E Maria, imediatamente, quando ela percebeu que acabou o vinho, ela, sabendo da presença do seu filho Jesus ali, ela então: olha, filho,
acabou o vinho. Em outras palavras, faz alguma coisa. Né? Em outras palavras, me socorre. Não deixa eu passar vergonha também, porque se é verdade que ela era uma cerimonialista, ela ia entrar também no pacote, né? Que talvez não era a responsabilidade dela do vinho, porque um cerimonialista não se cuida, normalmente não cuida da bebida, né? Normalmente quem cuida da bebida, nos dias de hoje, é o casal. É o casal que se preocupa com a bebida, né? Mas Maria se preocupou. E quando ela pede a ajuda de Jesus, para surpresa de todos, Jesus dá uma resposta considerada assim, em desprezo, né? É como se Jesus assim, pô, o que eu tenho a ver com isso? Né? Mulher, o que eu tenho contigo? Pode falar. Eu me pergunto a respeito dessa passagem, eu nunca ouvi e estou curioso. Ah, é? Então já vai ter a explicação agora. Jesus foi tão, para mim, meio áspero, né? Na verdade, com a mãe, né? Aqui tem duas pelo menos. A gente também é dizer assim. Essa versão eu não tinha ouvido ainda. Pelo menos duas ou três explicações aqui que eu quero dar para vocês o porquê que Jesus respondeu dessa forma, né? Mulher, que tenho eu contigo, né? Ainda não chegou a minha hora. Como se fosse falar com qualquer pessoa. Como a qualquer uma, né? Com qualquer, né? Então, primeiro, estudiosos dizem que na língua grega, né, essa palavra mulher aqui não era uma palavra de desprezo, era uma palavra carinhosa, era uma palavra de respeito. Porém, tem algumas coisas aqui, né? Primeiro, pode ser que realmente Jesus, naquele momento, quando estava começando o ministério dele, né, porque sempre bom lembrar que o ministério de Jesus não começou após o batismo, né? A gente vê muitas pessoas dizendo, Jesus batizou e começou o ministério, né? Não. Após ele se batizar? Após ele se batizar. No Evangelho de João, na sequência, dá a impressão que sim, né? Mas se você for ver o Evangelho de Mateus, você vai ver que depois do batismo, o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto. Então o ministério de Jesus começa depois do deserto e não depois do batismo. Então é só ler o Evangelho de Mateus que você vai ver isso. Então Jesus já tinha passado pelo seu deserto. Então agora, de fato, começou o ministério de Jesus. E já bem no início do ministério de Jesus, eu imagino que ele precisou cortar o mal pela raiz. Ele precisou deixar claro para a mãe dele que aquele menino que se criou com ela, que foi amamentado por ela, que foi educado por ela, agora já não era mais um menino, agora era o Filho de Deus dando um start para o seu ministério. Então, ele precisava ali deixar claro que a partir dali, a mãe dele precisava ter um certo respeito por ele e ela não podia se dirigir a ele de qualquer maneira, como se ele fosse um qualquer, né? Então, essa pode ser uma resposta. Uma outra resposta... Pastor, já tinha os apóstolos ali? Sim, eles foram convidados para o casamento, inclusive. Achei que eu tinha começado já quando ele começou a unir os apóstolos ali. Oi? Achei que ele tinha começado o ministério dele quando ele começou a unir os apóstolos, começou a chamar. Não, aqui a Bíblia diz que, né, e seus discípulos haviam sido convidados, mas não necessariamente que já eram os 12. Tá? Seus discípulos, se a gente for ver aqui no Evangelho de João, ele já tinha chamado André, ele tinha chamado Pedro, né? Provavelmente então ele aqui começou depois que tinha os 12? Não, ele foi chamando os 12 no caminho, né? Mas já estava fazendo o caminho já. Assim, na verdade, se a gente for ler a Bíblia, Jesus ele vai selecionando alguns, ele vai chamando para estar com ele, né? Mas tem uma noite em especial, a multidão começa a seguir Jesus, vai se aglomerando, né? Pessoas, e tem uma noite, se a gente for ver no Evangelho de Mateus, tem uma noite em particular que Jesus se retira, ele passa a noite inteira orando, e aí no outro dia ele separa os 12. Aí ele chama, não, a partir de hoje, oficialmente falando, Tiago, André, Pedro, Simão, né? Judas 1 e Judas 2, né? Tinha 2 tipos de Judas. Aí ele, naquela noite em diante, ele separa os 12. Mas eles já estavam seguindo ele antes de ser, vamos dizer assim, reconhecido, né? Oficialmente, né? Já estavam seguindo eles. Sim. Agora aqui no casamento, eu acredito que não tinha os 12 ainda, tá? Mas já tinha Pedro, já tinha André, aqui tem Natanael, Filipe, né? Porque tem alguns discípulos que seguiam Jesus que não foram escolhidos como 12, mas que já seguiam ele, entendeu?
Outra coisa aqui que fica claro no texto, a minha hora não é chegada. A hora que Jesus está falando aqui, está falando da cruz. Jesus, ele veio a esse mundo com um propósito específico, que era morrer por nós, né? E se a gente considerar que Jesus era um cara focado, né? O que a mãe dele estava pedindo para ele naquele momento não necessariamente era alguma coisa que estava ligado ao propósito central, à missão central de Jesus, que era morrer na cruz, né? Então pode dizer que aquilo ali era alguma coisa que estava fora do projeto A de Deus, né? Não era tão importante. Porém, como foi a sua mãe que pediu, Jesus prontamente atendeu, né? No primeiro momento ele deu um gelo, mas na sequência ele atende, né? Ele atende. E aqui talvez, por que ele atende? Por quê? Para honrar sua mãe, né? Pelo respeito à sua mãe, pela consideração que ele tinha à sua mãe, né? E aí então ele manda, a mãe dele chama aos serventes, né? Façam tudo o que ele vos disser. E aí a Bíblia diz, né, que estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação. Cada uma levava 2 talhas, 3 ou 3 metretas. Disse-me Jesus: enchei de água as talhas, e encheram até em cima. Então Jesus disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que a água que tinham tirado a água, chamou o noivo, né? Os serventes já sabiam que era água, que né? estavam diante de um milagre, né? O mestre-sala não sabia ainda, mas os serventes que tinham ido buscar a água, colocado nas talhas, eles já sabiam. Imagina o que eles pensaram, né? Mas não vamos dar água para os caras, né? O caras senhor fez o melhor. Obedeceram a Maria, né? Fez melhor que foi servido. Aqui mostra Geralmente mais uma vez que vontade, realmente é possível que Maria realmente fosse a cerimonialista, né? Porque ela que deu ordem a eles, né? Vão lá e façam o que ele mandou. Ela tinha voz de comando ali no casamento, né? E aqui a gente vê algo que a gente bate na tecla a vida inteira, enquanto a gente estiver nessa terra como pastores, a gente vai continuar batendo na tecla. O segredo número 1 para qualquer milagre acontecer na nossa vida se chama obediência. Maria disse: façam tudo o que ele vos disser. Não existe milagre na desobediência. Não existe milagre no pecado. Não existe milagre no jeitinho. O milagre começa pela obediência, e a obediência a Cristo. Na maioria das vezes que nós somos impedidos de viver um milagre na nossa vida, na maioria das vezes esmagadora, tem alguma rebelião por trás, tem alguma desobediência por trás, tem alguma falha no processo. Alguma área a gente está deixando a desejar. Porque quando existe obediência, o milagre vem. Claro que... Igual os 40 anos no deserto, né? 40 anos o povo andou em círculo, né? Cristo é assim também, né? Aquela passagem da de Naamã, né? Que era para se banhar numa água e ele reclamou da água, não foi? Ele dizia que Abana e Farfar tinham rios muito melhores para ele se banhar, né? Ele já estava duvidando, né? Mas foi abençoado, né? Ele queria, na verdade, uma outra resposta do profeta, né? Ele queria talvez algo mais miraculoso, algo mais sobrenatural, mas Deus é um Deus simples, né? Deus ele faz como ele quer, né? E ali ele só pediu, não, vai lá, mergulha no rio 7 vezes. E talvez ele estava esperando uma outra coisa miraculosa. Né? Mas aí teve uma pessoa ali que foi usada para dizer para ele, poxa... Estava esperando o milagre do vinho, certo? Tipo assim, né? Licença, meninos. Olá, Eu preciso da minha vitamina. Um golinho, só um Tá golinho. acabando. Só um golinho, vou fazer outro. Essa colocação aí eu só coloquei por causa que a gente estava falando
Sem fé é impossível, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas na medida que tu tem uma dúvida, tua fé já está... Já foi não- de já água não- abaixo, é, né? já Não foi de foi o água caso de Naamã, né? Que É. duvidou, né? Queria algo diferente, mas foi abençoado, né? Mesmo assim foi abençoado. Mas foi abençoado porque depois ele cedeu e decidiu mergulhar 7 vezes, né? E aí na obediência ele alcançou o milagre. Né? Então veja que o milagre sempre vem na obediência. Deuteronômio 28, que é um dos textos mais clássicos, né, na Bíblia, que fala sobre as bênçãos e as maldições, ele começa dizendo, né? Se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha só, fica só no versículo 1 aqui, nem vão ler as outras bênçãos. Tem um louvor, né? O Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. É bênção demais isso aqui. Não precisa mais nada, né? Não precisa nem ler o resto das bênçãos que tem aqui. Esse louvor é muito lindo, né? É lindo, né? Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar, se o meu coração sempre for puro e fiel a ti, o deserto então será manancial, águas vivas fluirão, as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens para mim. É fabuloso, né? Mas tudo, ó, se eu ouvir e obedecer. C. Então, Tem o C, né, pastor? Então, amados, aqui houve a obediência, e por causa da obediência houve o milagre. E esse milagre representa que o fim da vergonha daquele casal ali teria chegado ao fim. Né? E eu quero enfatizar, amados, algo que eu aprendi muito tempo atrás, que eu comecei a sinalizar no começo, né? E eu acabei não terminando a fala, né? O porquê do primeiro milagre de Jesus acontecer num casamento, né? Porque casamento para Jesus, né, é o filé mignon, né? Casamento para Jesus é o filé mignon. Por isso o primeiro milagre de Jesus aconteceu num casamento. Como eu estava falando no começo, na Bíblia, nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Jesus fez questão do seu primeiro milagre acontecer num casamento. E ali Jesus queria deixar uma marca. Ele queria deixar algo muito claro para toda a humanidade. Casamento, família para ele é prioridade número 1. Né? E assim como Jesus se preocupou com esse casamento aqui, se preocupou em transformar a realidade desse casamento, operar um milagre nesse casamento, amados. Deus quer realizar um milagre nas nossas famílias. Talvez alguns de nós aqui, pela idade, pelo tempo, né, pelas circunstâncias, a gente pode pensar assim, não, Deus pode fazer um milagre na minha família? Será que pode? Eu acho que não pode mais. Né? Acho que não tem mais jeito. Né? Eu já estou velho, né? Irmão Carlos aqui, que é o nosso, né, o nosso ancião aqui, né? eu sempre espero sempre melhor, mais imagem do Senhor. Eu não estou assim, com essa idade, e não estou assim, já falar bem português, já estou de saco cheio de promessa, né? Não, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o não Deus tem do hora, impossível. não tem Tem dia. hora, não tem dia, não tem E idade, para ele, não. a gente vê que para ele, o bom vinho, Novinho né? ainda. o melhor vinho, Isso, o mestre Sala aqui, ele ficou assustado, né? Porque era costume daquela época, as pessoas serviam, né, o vinho bom no começo, depois que os caras já estavam tudo embriagados, Não, mais ruimzinho. podia servir vinho ruim, porque o cara bêbado não ia sentir mais a diferença. Né? Mas aqui o mestre Sala ficou impressionado. Como que nesse casamento aqui é o contrário? Deixaram o melhor vinho para o final? Ah, né? Jesus. Por quê? Tem algo que sempre para a gente vem na mente da gente, eu lembrei algo e depois eu vou falar. Com- Continua aí, tá? Com Jesus, o melhor fica para o final. Né? Ou seja, aquilo que parece impossível, né, num casamento... Eu vou falar por mim, eu falei que a pregação é para mim. Né? Vocês acham que esse ano eu completo 30 anos de namoro?
30 anos de namoro, casamento é um pouco menos, né? Comecei a namorar dia 6 de outubro de 1996. Mas desses 30 anos que a gente vai completar esse ano, meu Deus do céu, quantas guerras, quantos pelejas, quantas ameaças de divórcio, quantas vezes. Minha esposa já disse, pega tudo, vai embora, levanta e vai. Né? Teimoso, né? Na hora no dia do nervosismo, no dia que os ânimos estão ali acalorados, né? Agora, cara. Mulher mandou ele embora. Então, é fácil. Então eu passei por isso, né? Mas aqui o que a gente vê? Com Jesus, o melhor fica por final. Ele tem poder de transformar alguma coisa que seja impossível, né? Porque transformar água em vinho, a ciência hoje, será que conseguiria transformar água em vinho? Né? A ciência, com toda a sua tecnologia, com todo o seu avanço tecnológico, será que ela consegue hoje transformar água em vinho? Tem as essências, né? Capilé de Guaraná. Não é igual. Um vinho muito bom, né? Não é igual o Guaraná da Antártica. Mas fala, irmão Carlos, que o irmão queria falar. É que eu tocava lá em Itajaí, lá em Cabeçudas, tem um clube lá, só de caras do dinheiro. Qual é o nome? Lá no Yacht Club. Lá. Yacht Club. Aí teve um evento lá que era de molecada, era tudo jovem, duas bandas, uma parava, outra pegava. E tinha tanta gente que eu não imaginava que ia vender tudo que eu tinha lá de bebida, era bebida nacional, era o uísque nacional. Eu tinha muito uísque escocês, que era para os caras lá, não para a molecada, eles não tinham muito, né? E houve a necessidade. Eu comecei a tirar os uísques importados e comecei só, cara, o Nato Novos acabou, o outro acabou, só que o passaporte acabou, tem esse, é um pouquinho mais caro. Os caras estavam aí, não estavam nem querendo. Consumiram com tanto uísque, que foi uma coisa inesperada. A mulher que promoveu aquela festa, ela falou, vem 1000 pessoas, ela não falou, ela só vem umas 200 pessoas. Mas tinha mais que 500, não cabia mais ninguém no clube, era grande, os caras começaram a sair para fora, lá tem uma sacada, uma piscinão. E eu vendi tudo isso que eu tinha comprado por uísque e vodka, até as vodka russas que eu tinha lá para os caras lá, que eram as vodka cara, né? Tem que vender a vodka russa para os caras, queriam tudo, o cara queria tudo, consumiram. Cara, deu uma faturada que foi inesperada. Foi assim que Jesus fez, né? Provavelmente o cara lá tinha o vinho lá nacional e começou depois Jesus, não, vou fazer um vinho aqui melhor, né? Tem os vinhos franceses são bons, enfim, a Europa é mais especializada em vinhos, né? Foi o que o Senhor fez. Isso aqui veio na minha lembrança. A gente, a máquina, a cabeça da gente é uma máquina, né, gente? É. Uma coisa que o cara lembra lá de... É coisa de 30 anos atrás. Né? Eu não cheguei a fazer, Eu vou no banheiro um pouco. mas eu vou fazer só um cálculo rapidinho aqui. Esse, A célula é um baita de uma oportunidade para a gente ir se abrindo, né? Porque num culto... Né? Não, no culto tu ouvir e vem embora. E na célula todo mundo... Ela consegue falar, né? Tu congrega onde? A tua igreja não faz célula, não? A igreja que eu estou indo é lá em São João. Eles têm pequenos grupos que eles falam. É igual? Esse ano já não tem. Mas quem vem da Católica para fora da cidade é lugar da sua presença. O nome da igreja? Tem um galpão gigante à direita quem No vem. centro? Quem vem da igreja católica para o bairro, para cá, né? Ali tem um terreno baldio e sobe, lá tem uma construção, um galpão gigante lá. Eu sei onde é que é, já fui várias igrejas ali.
Só uma curiosidade aqui, pessoal, só para a gente encerrar a mensagem, tá? 2 a 3 metretas, uma metreta equivalia a aproximadamente 40 litros. Então, 2 a 3 metretas eram de 80 a 120 litros, tá? E eram 6 talhas, né? Então, multiplica 6 por 80, de 480 a 720 litros. De 6 por 80 a 6 por 120. Então, de 480 a 720 litros. Vamos pegar aqui uma média de 500 litros. Agora vamos botar aqui, ó, preço, estou no chat GPT, tá? De um bom vinho hoje. Vamos lá, talvez vocês saibam até essa resposta de cor, né? Mas vamos, o preço de um bom vinho hoje, vamos lá. 400. Não, na Argentina eles pagam mais barato. Angélica Zapata. Um bom vinho mais caro. 50 a 80 reais um bom vinho, de 80 a 150 já um vinho muito bom, de 150 a 300 um vinho excelente. É isso aí. Então vamos pegar aqui, não vamos muito longe, 150 reais, tá? Então vamos pegar aqui 500 litros vezes 150 reais. 75 mil reais. Jesus abençoou aquele casamento com aproximadamente um presentinho de 75 mil reais. Um carro 0 quilômetro popular. Veja o quão Jesus é bom, o quão Jesus é abundante e o que ele pode fazer num casamento. Só financeiramente, ele deu uma gorjetinha ali de aproximadamente 75 mil. Se a gente fosse botar um vinho melhor ainda, né? Se fosse botar um vinho de 300 reais, que seria ali o vinho top do top nos dias de hoje, né? Porque o que Jesus fez ali era um vinho de excelência, né? Então multiplica aí 150 mil reais. Né? 150 mil reais. Ou seja, Jesus também tem poder de transformar o financeiro do casamento. Né? O financeiro do casamento. Porque ele é o Deus de toda a provisão. Então ele não está limitado a nada. Se ele quiser, ele transforma o financeiro do casamento, ele transforma a alegria do casamento, porque o vinho representava o quê que eu falei lá no começo? Alegria. Ou seja, acabou o vinho, acabou a alegria. E Jesus restaurou a alegria. E esse mesmo Jesus que restaura a alegria, ele pode restaurar o financeiro, ele pode restaurar qualquer coisa. Amém. Porque ele é o Deus do impossível. Amém? Amém. Esse vinho aí também não era alcoolizado assim, né? Provavelmente um vinhozinho mais suavezinho, né? Há teólogos, né, que acreditam, né? Isso tem duplas interpretações, né? Tem teólogos que acreditam que ensinam que realmente era vinho. Mas tem outros que ensinam que era aquela outra palavra, como é que chama? Que me ajuda a lembrar agora. Que é extraído da uva. Eu não lembro também mais. Não. Suco de uva. Eu fui no interior, lá para cima de Pouso Redondo, uma vez caçar lá no interior, um tal de mirim doce. E aí os caras lá com os garrafões de vinho levaram junto, né? Deixa eu provar esse vinho aí. Era suco de uva. Resveratrol, lembrei. Resveratrol. Nunca ouviu falar? Então tem alguns teólogos que acreditam que era resveratrol. O resveratrol é um derivado da uva, né? Que é extremamente utilizado, né? Tem inúmeros benefícios. Mas né? não tem álcool? Não. Pois é. Talvez seja de baixo teor alcoólico, né? Muito baixo. Muito baixo. Tem, né? pouquinho tem. Então, eu tive a oportunidade, a primeira vez que eu tomei, depois eu nunca mais tomei aquele. Porque o vinho é por causa da fermentação, né? Eu não sou especialista do caso, mas conforme a fermentação ele vai ficando mais alcoólico ou menos alcoólico, mais ácido, menos ácido, né? E o homem que prova os vinhos, como é que é? O copeiro, né? Chamado. Pega os vinhos hoje, top, é 14% de álcool, 13,5%, passou disso já não vale mais nada. E enquanto menos o vinho não é tão top. E o vinho colonial é tudo 10% de álcool. Então, praticamente o vinho de Jesus era um vinho mais colonial, um vinho mais caseiro. Então devia ter 9%, 8%, uma quantidade de álcool não tão grande, que nem a cerveja que tem 5, 6.
Na minha opinião, eu acho que o vinho deveria ser um álcool É, melhor. bem isso aí Porque o vinho de mesmo. hoje é 14. Bem, O sei vinho lá. top. E como o vinho de Jesus foi feito na mão, lá com a uva, é um vinho mais colonial. Então não atinge uma graduação muito de álcool. Mas tinha, lógico, todo vinho tem álcool. O Cristo, o cara que prova vinho, tem aqueles campeonatos, né? Que os caras vão provar lá para fazer qual que vai levar a medalha, né? Da época lá do ano, lá, o melhor vinho. Foi contemplado um vinho daqui também, lá na Tu Itália. gosta de vinho, Carlos? Eu gosto de vinho branco seco, bem geladinho. É no verão, mas no inverno tem que ser o tinto, né? O tinto sempre que eu tomava me dava muita dor de cabeça. É homólogo, o cara que prova os vinhos. Homólogo? É, são as pessoas. Ah, homólogo. Homólogo. Eu só sei a linguagem mais basicão mesmo, que é o Então, copeiro, né? É interessante assim, assentamos nós aqui, vamos fazer a prova dos vinhos, cara. Provam agora, os caras têm uma técnica lá de botar na boca, chacoalhar e descer, né? Então, eu não tenho, nunca vi também, sei que existem essas pessoas que fazem essas provas, né? Que é para dar a nota, eles vão anotando lá, né? Então tem que ter um bom paladar, né? Porque você toma um agora, você toma um gole de água, toma outro, tá? Para definir, Para né? definir. Que não pode ser uma coisa assim forjada, né? O cara tem que entender. Então isso é uma profissão. Que onde tem os... Como é que é? Onde se faz os vinhos lá? Vinícola. Vinícola, lá tem essas pessoas. Isso é uma profissão. É uma profissão. Isso é bem para... Amém, queridos. Então, para Amém. encerrar, eu queria dizer, Glória a deixar Deus. Amém, Jesus. deixar para vocês a minha palavra final, né? Que se a gente for seguir a ordem bíblica, em termos de prioridade nos milagres, a prioridade de Jesus é começar sempre pela nossa família, né? A família para Deus é o filé mignon, né? Família é filé mignon. Então, se nós acreditamos que a nossa vida está na mão de Deus, pode ter certeza. E que Ele quer usar cada um de nós aqui para uma grande obra, ou vamos trazer uma palavra mais atualizada, né? Para o grande avivamento que nós vamos viver antes da volta de Jesus, Amém. porque há quem diga que estamos nos aproximando, pode ter certeza que Ele vai começar um milagre pela nossa família. Glória a Deus. O milagre Amém, começa Jesus. pela nossa casa, né? Quem tem irmão é irmão, quem tem pai e mãe é pai e mãe, quem tem casamento é casamento, vai começar pela família, que a família é a base. Quem Né? tem filho, ele quer que os filhos buscam o Senhor, né? Sim. Os pais querem, né? Querem, eu quero. Meu filho Lucas, ele foi batizado na Batista. Ele hoje tem 32 anos. Ele não fala nada, mas ele, quando vai lá para casa, ele começa a ficar nervoso, ele começa a chamar nome e diz, isso é falta de educação, está na minha casa. Ele tem a casa dele aqui no centro. Daqui a pouco ele maneira, porque ele me respeita, mas o que eu clamo para o Senhor é que ele venha buscar a Jesus com intensidade, que ele se entrega novamente, né? Que a gente se preocupa, né? Você tem a tua família, teus pais, né? O Léo, como conheço eles, a todos eles, e o que a mãe e o pai quer? Que os filhos trilhem no caminho do Senhor, né? Essa é uma grande preocupação. Eu penso assim, porque na família é assim, o casal, né? Cresça aí a parte. Tem a menina e tem o menino, né? Eu acredito que tu te preocupa com a tua menina, né? Que ela permaneça buscando ao Senhor, né? Porque se desviar já é uma grande preocupação, né? E a gente sofre, né, Cristo? Eu falo por mim, que eu tenho mais filhos, tá? Mas não sei do irmão. Eu tenho um também que Então, a gente, foi criado na igreja e está desviado também, não quer nem saber. hoje nós estávamos lendo o devocional, hoje de manhã, e falava a respeito disso aqui. Né? Aí a gente comentou, tem muitos pastores que os filhos não querem saber de Jesus, cara. Você já imaginou como é que esse pai se preocupa? Sim. Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai.
o Senhor tem ministrado aos nossos corações, Pai, que o Senhor é um Deus de milagres, Pai. E que o Senhor fez um milagre, Pai, nesse casamento, Senhor. Eu não sei o que cada um aqui precisa, o que cada um está buscando, Pai. Mas Tu sonda o coração de cada um, Tu sabe todas as nossas necessidades, as nossas guerras, Pai. Eu tenho certeza que todos nós, Pai, sem nenhuma exceção, todos nós precisamos de um milagre do Senhor em alguma área da nossa vida, Pai. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, Tu que és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Tu que se importaste, Pai, com aquela família e promoveste esse milagre, Pai, eu te peço, olha para cada um de nós aqui, segundo as nossas necessidades e realidade, e venha operar os Teus milagres, Pai, a começar pelas nossas famílias, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, hosana nas alturas, tem compaixão de nós, Pai, tem misericórdia de nós, que somos pecadores e necessitados, pobres, cegos e nus, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai, e segundo a Tua grande bondade, amor e benevolência, Pai, opera um milagre também nas nossas vidas, Pai, para que todos possam dizer, como diz a letra daquela música, Pai, quão grande é o Senhor, Pai, e todos vão dizer, quão grande é o meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Eu me lembrei da música que o Espírito Santo me lembrou no começo, que a música fugiu. A música é essa, a música da Soraya Moraes, né? A letra da música diz, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O Espírito Santo trouxe essa música aqui, amado. Isso aqui é um recado de Deus para nós, né? Todos vão de ver quão grande é o nosso Deus, né?